Um abraço, Diego Gondim, um abraço a todo mundo que se liga no Cast Coral. Passando por aqui para repercutir nessa derrota no clássico contra o Sport. Um jogo que, já adiantando, na minha opinião, era dos clássicos contra o Sport nos últimos anos, era o mais enfrentável, o mais ganhável desde 2022. Quando o Santa Cruz ele tá ganhando ali de 2-1 até os últimos instantes, leva um gol do empate e aí acaba saindo com o empate da ilha. Nem a vitória, né, no ano passado, com gol de Esquilo lá no Arruda, teve um jogo tão factível para o Santa Cruz. O Sport a gente sabe que vem nessa reconstrução, né, com um trabalho novo, perdeu muitos atletas, né, tentando se readequar financeiramente. E o Sport mostrou ser um adversário totalmente batível, obviamente jogando em casa, torcida única, né, um clássico, mas o Santa Cruz, principalmente ali da metade do primeiro tempo até o intervalo, mostrou que poderia, né, tivesse um pouco mais de qualidade, tivesse um pouco mais de definição, de refino ali na hora da conclusão, que poderia ter vencido. E aí, por que não venceu? Porque fez o segundo tempo muito ruim, né? O segundo tempo do Santa Cruz foi abaixo, o time sentiu fisicamente, né? O Fábio Cortez olhou para o banco e viu um banco com poucas opções, do ponto de vista realmente de qualidade técnica, né? E aí, para contar a história desse jogo, a gente vai pro começo, né? Começa do princípio. O Santa Cruz ele entra numa formação 4-4-2, mantendo o William Júnior e o Patrick Alan no meio, né? Só trocando ali o zagueiro, né? Voltando o Matheus Vinícius para fazer dupla com o Eurico, né? O Jansson ficando no banco de reserva. Aí o Santa Cruz ele tem um início ali que ele se solta, né? Que ele mostra um pouco de desenvoltura, principalmente no trabalho de bola. Mas o Sport, por jogar em casa, tomou a iniciativa e aí, num lance mais uma vez polêmico, né, o Gilberto Castro Júnior, a comunicação que faltou lá no clássico contra o Náutico, agora ele teve, né, chamando o árbitro Paulo Belense para ver o lance na área ali na defesa do Santa Cruz, marcou o pênalti para o Sport faz 1-0, né, o Santa Cruz, ele imediatamente toma iniciativa e ele consegue reagir, né, uma jogada de bola parada muito bem trabalhada, né? O Patrick Allen ele dá o chute na sobra ali no segundo pau, o Eurico empata o jogo. Naquele momento da partida, né, com 1-1 ali, um empate rápido, o Santa Cruz ele tem um desempenho, né, de trabalhar bola, de não ser incomodado pelo esporte, um desempenho muito interessante, mostrando, na minha opinião, nos 90 minutos, até se a gente for analisar, uma evolução sim, né, do que o Marcelo Cabo entregou e do que o time tem apresentado nesses dois últimos jogos, né. Ele mostra uma evolução, ele termina o primeiro tempo ali com chance até de virar, né, chegando bem ali na movimentação dos dois meias. O Vitinho fez o primeiro tempo ok, né, conseguiu ali dar um pouco mais de profundidade pela direita, servindo o Quirino, né, Quirino esse que teve uma oportunidade, né, na reta final do primeiro tempo de um contra-ataque, onde ele fica cara a cara com o Halls, né, com o goleiro do Sport, mas aí ele tenta dar o drible, pouco pro canto, e o goleiro do Sport faz o jogo de corpo, o árbitro sequer marca a falta. Se de repente o Quirino tivesse um pouco mais de velocidade, tivesse um pouco mais ali de agilidade, ele poderia passar pelo goleiro do Sport e quem sabe virar o jogo. Ponto. Aí acaba o jogo bom do Santa Cruz. O Santa Cruz volta para o segundo tempo muito espaçado. O Santa Cruz volta para o segundo tempo com pouca energia. E o Sport, apesar das dificuldades, o Sport faz o segundo tempo, o começo do segundo tempo também não muito interessante. Tanto é que o Roger, o técnico Roger, ele tira Barleta e Gustavo Coutinho, que se a gente for analisar são os dois jogadores com maiores valências técnicas, porque o Sport estava sem energia. O Sport ele tinha a bola, mas ele não conseguia pressionar, não conseguia fazer aquela blitz, né, na defesa do Santa Cruz, que por sua vez não aproveitava isso. O Santa Cruz abusava dos esticões, abusava dos chutões com os laterais, né, o William Júnior cai muito, até o Patrick Alan, né, apesar dele ter aparecido um pouco além em 2-3 lances, mas ele também dá uma queda física e técnica, e o Santa Cruz convida, né, simplesmente convida o Sport a jogar. E aí o tempo vai passando, apesar dos resultados da rodada serem interessantes do ponto de vista que o Santa Cruz tivesse virado o jogo,
Santa Cruz seria segundo colocado, iria direto para a semifinal. Apesar desse cenário, Santa Cruz ele não se interessou. Santa Cruz ele não teve força para atacar o Sport. Né? E aí na reta final, né, nos últimos instantes ali, uma jogada de bola parada, inclusive o Robinho deixando muito a desejar, né? Entrando no segundo tempo. Teve ali um lapso de atenção, acabou cedendo o escanteio para o Sport, que na sequência, na jogada aérea, acabou virando a partida. Analisar individualmente, a gente consegue analisar individualmente. O Rock Kennedy, para mim, fez o jogo muito ok. Né? O Rock Kennedy em clássico, ele tem mostrado uma insegurança, mas chegou ali, pode receber uma nota 7 tranquilo, porque fez boas intervenções. Nos momentos que o Sport ele conseguia encaixar, que ele conseguia pressionar, conseguia chegar finalizando, o Rock Kennedy esteve lá. Né? Mostra um pouco de insegurança na saída do gol, mas debaixo da trave fez o jogo muito correto. Né? No pênalti quase que pega, no segundo gol não teve culpa, então um jogo ok de Rock Kennedy, eu acho até que a gente pode até apontar como o melhor em campo, na parte do Santa Cruz. E aí na lateral direita teve o Israel, que aí já apresenta uma evolução técnica, já apresenta ali uma melhora. Né? No segundo tempo, com a entrada do Pedro Costa no lugar do Vitinho, o Israel faz a segunda linha, mas ele estava muito cansado. Né? Não foi um jogo brilhante do Israel, mas foi um jogo correto. Enquanto teve fôlego, ajudou. E aí vamos de nota 5 aí pro Israel. A defesa foi com o Matheus Vinícius de volta, né? Como eu falei, ao lado do Eurico. Eurico fez o jogo bom, sai no intervalo, né? Com dores, até esperar aí para ver a situação do Eurico. Mas os 45 minutos do Eurico, não só pelo gol, foram bons, seguros. E o Matheus Vinícius me incomodou muito a saída de bola dele, né? Alguns passes errados ali pro Alex Juan, mas com esse asterisco aí, né? Não só também falar do Jansson agora também, já juntar os três. O Santa Cruz sofreu na bola parada. O Santa Cruz tem um time com estatura ok ali, os dois zagueiros. Principalmente no segundo gol. Antes do segundo gol, teve uns 2 lances ali que a bola ficou viajando na área, ninguém tirava. Eu acho que os zagueiros de Santa Cruz poderiam ter feito um jogo melhor na questão da bola parada, apesar do Eurico ter feito um gol, né? Marcado o gol do time na partida. E aí, pra mim, os 3 zagueiros... o Jansson e o Matheus Vinícius pode ficar com nota 4 e o Eurico aí por ter feito o gol com nota 6. Alex Juan fez o jogo correto. Até agora não tem empolgado, mas na minha opinião é melhor que o Rodrigues. Então a gente pode ficar aí com nota 6 para Alex Juan. No meio de campo teve o Pedro Favela. Né? O Pedro Favela ele é escolhido em detrimento ao Andrei. E aí não apareceu muito no jogo, sempre com muita dificuldade de sair jogando. Né, mas também não comprometeu. Acho que fez o jogo correto ali, ajudou na saída de bola. E é isso, né? E só, né? Tanto ele como o Balotelli também. O Balotelli tentou ajudar um pouco ali na construção, mas os dois podem ter nota 5 aí. Bem abaixo um pouquinho da média aí. Patrick Alain e o William Júnior, no meio campo o time teve. Né, o Patrick Alain pra mim esteve melhor que o William Júnior. E eu acho que o Fábio Cortez ele erra no segundo tempo ao tirar o Patrick Alain e deixar o William Júnior. Eu acho que o Patrick Alain estava fazendo, apesar da energia ter baixado, tá fazendo um jogo melhor que o William Júnior, né? Colaborou ali no gol. São 2 jogadores que parecem estar mostrando evolução, né? Do ponto de vista individual, mas também coletivo, impactando nessa formação tática do Santa Cruz, com 4 homens ali de meio campo. E eu acho que com treinador, com um trabalho um pouco mais consolidado, esses jogadores podem crescer. Por enquanto, muito tímidos, ainda podem colaborar muito do que a gente tá vendo. Pra mim, nota 4 pro William Júnior, nota 6 pro Patrick Alain. O ataque teve o Vitinho, né? O Vitinho, ele tem interessantes características, mas falta continuidade nas jogadas. Falta um pouco mais de assertividade nas tomadas de decisão. Fez o jogo correto, mas eu acho que poderia ter machucado um pouco mais o Sport. O Sport deu espaço e oportunidade para isso. Né? Então eu acho que o Vitinho poderia sim ter feito o jogo melhor. Pra mim, nota 4. O Quirino, né? O Quirino é sempre uma situação, porque briga, corre, disputa, mas não tem mostrado ser um goleador. Né? Teve uma chance clara, a melhor chance do Santa Cruz no segundo tempo, onde ele recebe ali na entrada da área e acaba não pegando bem na bola. Teve aquele lance que eu citei, né, com o goleiro Halls. Enfim, espero mais do Quirino. Espero mais, eu acho que, obviamente, talvez não seja o camisa 9 que o Santa Cruz precisa, mas está sendo.
né? É o que tem. E nessa fase goleadora, principalmente nesses jogos mais difíceis, tem mostrado muita dificuldade com isso. Vai ficar nota 4 pro Quirino. Jogos na ilha, jogos clássicos decisivos, a gente sempre espera do centroavante e o Quirino não tem mostrado esse faro de gol. Jogadores que entraram no segundo tempo, o André e o Gabriel Galhardo entraram, assim, acho que precisavam de um pouco mais de sustentação no meio de campo, mas não vi, né? Não mostraram, assim, individualmente são jogadores que precisam melhorar, principalmente o André, que se espera muito, mas são jogadores que individualmente precisam entregar mais. E o mesmo vale pro Robinho, né? Robinho, impressionante como não deu, não tá dando. No lance do gol, teve um lapso de atenção, colaborou pro escanteio do Sport, uma bola dominada. E aí é um jogador que precisa ser repensado aí pro segundo semestre, na minha opinião. E é isso. Mais uma derrota, em clássico. Santa Cruz termina o Pernambucano na quarta colocação, né? Vai enfrentar o Decisão nas quartas de final, em 2 jogos. E vamos ver se existe uma evolução. Santa Cruz precisa melhorar. Para buscar o título, precisa de mais, né? E vamos ver agora com o novo treinador. Vamos ver agora qual vai ser o Santa Cruz do mata-mata. É isso, amigos. Deixa o like, se inscreve no canal. Cash Coral colaborando aí, chegando junto na cobertura, falando as coisas do Santa Cruz, como diz Gondim. E mais uma vez aí tendo a oportunidade de colaborar com o conteúdo do canal. Abraço, saudações corais.